De 11. Na Folha FM. Quem é quem? Entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda. Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje a gente recebe aqui no estúdio o meu querido amigo Wagner Costa. Ele que vem para falar de saúde mental. Estamos aí no Setembro Amarelo. Temos que chamar a atenção aí para a saúde mental de todos, de jovens, de pessoas não tão jovens, enfim. Wagner, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma grande satisfação ter você aqui nesse feriadão. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. É sempre uma satisfação falar sobre saúde mental. E mesmo num feriado, a saúde mental não espera. Verdade. Agora sim, Wagner, hoje a gente está vendo uma grande manifestação acontecendo no Brasil inteiro. E aí, faz bem para a mente manifestar o que se sente? Depende de como se manifesta o que se sente. Muito bem. Como estava ali falando nos bastidores, eu acredito que as pessoas deveriam ser mais... A palavra não é equilibrada, mas assim, elas deveriam ser mais comedidas no sentido das manifestações. Eu acho que o Brasil está muito polarizado e isso não é bom para a saúde mental. As pessoas deveriam sempre pensar que existe a possibilidade de eu estar errado. Essa é uma premissa da ciência, né? Quando a gente fala em ciência, a gente fala em falseamento. Eu tenho uma convicção, eu posso ter uma certeza a partir de pesquisas, mas eu sempre abro a possibilidade de que aquilo pode não ser o correto. E me parece que no Brasil, desse momento, pensando na saúde mental, as pessoas não estão fazendo isso. E podem adoecer? Com certeza, porque raiva demais, isso vai gerando o sentimento negativo, ele vai entorpecendo o cérebro. Então já existem algumas pesquisas que mostram que quando eu cultivo certos sentimentos negativos, como a raiva, o ódio, a vingança, esses sentimentos, isso vai prejudicando meu sistema imunológico. E isso favorece o adoecimento. Por que tem sido tão difícil as pessoas diferentes conviverem? A gente está vendo isso hoje, não só no Brasil, no mundo. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, o Giro. Ele outro dia falou para mim, Cida, vocês acham que está tendo inflação no Brasil? Aqui nos Estados Unidos a gente está passando também um perrengue enorme. A carne lá disparou o preço, meu povo. O Giro mandou um áudio outro dia para o meu marido reiterando o que ele já tinha me dito. E essa questão da polarização, direita, esquerda, como se cada um fosse o certo e ninguém tentasse entrar ali no meio termo para buscar o que é melhor para todos. Mas veja, existe alguns estudos mostrando que toda vez que eu enxergo o outro como ele, o simples fato de eu pensar eles e nós, isso já predispõe à animosidade. Então as pessoas deveriam se ver como pessoas que moram no mesmo país. Todas as guerras civis que a gente acompanha por aí, você vê o vizinho que cortou a teçado, o outro vizinho que eles cresceram juntos. Eles brincavam juntos, eles estudaram juntos e depois eles se matam exatamente porque começa um ver o outro como um time adversário. Como um inimigo. Isso, é o que a gente vê no campo de futebol. Nossa. As pessoas não conseguem perceber o esporte como uma diversão que deveria ser. Então elas transformam isso num campo de batalha e aí é fácil perder o juízo quando você está na multidão. Olha, deixa eu mandar um beijo para Paulinha aqui da Folha, pro pessoal. Aqui na Folha a gente tem um ambiente plural. Eu chego aqui de verde total, né? Os meus meninos todos lá no meio da carreata, enfim. E aí a gente cruza com os nossos colegas aqui, gente com manifestação de esquerda e tal, e a gente convive bem, a gente convive harmonicamente, civilizadamente, respeitosamente e carinhosamente, cada um pensando de uma forma. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, respeitar o ponto de vista do outro. Agora, lute pelo que você acredita, enfim, pra gente encerrar esse papo de política, que é política e saúde mental, tudo ao mesmo tempo. E você vê, é isso que você está falando, nós deveríamos ter uma agenda comum. Não tem.
Se não tem uma agenda comum, no meu entendimento, eu posso estar errado, significa que nenhum dos lados está querendo resolver o problema. Porque se nós tivéssemos uma agenda comum voltada para certos princípios de educação, saúde, segurança e tal, mas parece que não existe isso. Então, sempre nós transformamos aquilo que poderia ser um debate promovedor de crescimento, entendeu? Um debate que promovesse crescimento, termina virando uma disputa entre clubes, onde se eu perder, eu vou torcer para que o outro dê errado. Se eu ganhar, eu vou destruir o outro. Infelizmente, isso é saúde mental. Isso mostra que a saúde mental do brasileiro não está muito boa. É só pegar as pesquisas. O país mais ansioso do mundo e, na pandemia, o país que apresenta maior número de crescimento do índice de depressão. Aqui. Brasil. O nosso Brasil. Isso. Por quê? Eu acredito que pelo medo. Tem uma pesquisa da Universidade de Minas Gerais que eles fizeram no ano passado, diz que o sentimento mais presente na vida do brasileiro é o medo. Mas quem não teve medo nessa pandemia? Até eu. Hoje, Então, quando a gente está vendo isso passando, eu mesma, esses dias, estava analisando o meu comportamento durante a pandemia, altamente cautelosa, com medo de tudo, com medo de morrer e deixar meus filhos, com medo que meus pais morressem, com medo que o meu marido morresse e me deixasse viúva. Tantos e tantos medos. Como? Quem não teve medo nessa pandemia? Então, mas esse medo é medo da morte. E aí voltamos àquele assunto que sempre a gente conversa. Quem acredita em Deus não tem medo da morte. Mas aí a questão, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como vão ficar os meus sem mim. Olha, aquela que pensa assim que é altamente necessária. Mas é bem isso. Não, mas é a nossa posse, a questão de posse. Eu acho que os outros não vão sobreviver sem mim. E isso daí mostra a nossa forma de ver o mundo. Isso é um estilo de viver que, de alguma forma, Cida, a gente tem que ir encontrando uma solução. Porque equilíbrio e saúde mental não é uma coisa simples, que eu vou fazer tal coisa e agora eu tenho saúde mental. É uma construção de todo santo dia. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não está tão bem e você precisa diferenciar esses dias. Eu brinco, né? Brinco, mas é sério. Tristeza e depressão. As pessoas andam confundindo essas palavras. Pois é. Bom, a gente diferencia hoje, né? Meu time perdeu, eu tô deprimido hoje. Depressão é doença. Depressão é algo que não passa se você não fizer um tratamento, se você não for atrás das causas, se você não resolver. Tristeza é algo que a gente tá triste hoje e daqui a pouco acontece um evento, eu me animo de novo. Nós precisamos ter essa percepção. E aí, como você falou, o nosso medo é instinto de conservação. Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Só que a pandemia trouxe um medo que a morte ficou muito perto. Foi. Eu estava vendo ainda há pouco na TV, nós estamos chegando a 2.000 mortes em Roraima. 2.000 mortes, quando foi que inteirou 1.000 mortes? Ou seja, diminuiu muito o espaço de tempo. E como você disse, será que vai acabar? Porque aí já tem a variante Mu, já tem não sei o quê, agora, entendeu? Tu sabes, Wagner, que me deixa triste é que enquanto lugares não tem vacina, gente, tantos países no mundo que não tem a democratização da vacina, aqui em Roraima a gente tem vacina para crianças a partir de 12 anos. Até crianças de mais de 100 anos. E cadê o povo que não está indo se vacinar? Quando a gente vê a nossa taxa de vacinação, onde no Brasil é 40%, aqui a gente está em 18 ponto alguma coisa. Um número triste e vergonhoso pra gente. Na televisão tá 13 ponto alguma coisa. Pelo menos é o que mostra. Não, eu vi os dados aqui da Vigilância em Saúde. 18 ponto alguma coisa da população totalmente imunizada. E mais de 50% do público vacinável tomou a com primeira uma dose. Mas você vê, essa é a falta de consciência coletiva que faz com que a gente veja o outro como nós e eles. Então tem gente que não está tomando vacina por essa coisa do nós e ele, entendeu? Infelizmente é isso. É preciso muita conversa. Saúde mental, ela surge a partir da interação. Todo mundo tem necessidade de interação com o outro, mas essa interação tem que ser saudável. É aquilo que você falou aqui na Folha. As pessoas pensam diferentes
mas elas precisam se respeitar. Conviver de forma harmônica e cordial e gentil. É a história da ética. Então, o que é comum a todos nós? Então, é comum a todos nós. Nós estamos trabalhando, estamos ganhando o nosso sustento, temos um trabalho a fazer. Temos que respeitar o nosso ambiente de trabalho. Exato. Então, esse momento, todo mundo está unido. Nós podemos ter posturas, posições diferentes na vida, mas nada impede que a gente faça um trabalho junto. Infelizmente, nós tratamos a saúde mental, a saúde física como time de futebol. Por isso que tem muita gente que não se vacina. E você vê, ultimamente, ainda bem, né, a história das políticas públicas, o governo, a prefeitura, todos os poderes estão fazendo propaganda, estimulando a vacinação, procurando esclarecer as pessoas, mas tem uma dificuldade. É difícil, gente. Poxa vida, eu fico triste. E eu vou ficar mais triste ainda se eu ver o Hospital Geral lotado daqui a alguns dias, né? Que conversei, inclusive, isso na sexta-feira com o doutor Anderson Dalla Beneta, e ele me chamou a atenção que todo feriado, quando se passam 15 dias depois do feriado, o Hospital Geral lota. Eu espero que isso não ocorra dessa vez. Espero de coração, sabe, que isso não aconteça. Enfim, deixa eu mandar um beijo aqui pro Marlos dos Santos, está acompanhando a gente. Rosenilda Pereira da Costa, boa tarde, queridona, um beijo, sua linda Rosenilda, toda linda de rosa, né? Um beijo para você. Também quero mandar um beijo pro Chapolin do Mengão, acompanhando a gente lá no Rio de Janeiro. Wagner, qual é a diferença da tristeza para a depressão? Veja, a tristeza, geralmente ela tem um motivo. Eu fico triste porque algo não saiu como eu queria. Eu fico triste porque eu não atingi uma meta. Eu fico triste porque alguém agiu de uma determinada forma que eu não gostei. E a tristeza, ela acaba em alguns dias. A depressão é um transtorno mental. A depressão, você perde a energia, você perde a vontade de viver, você perde o prazer que você sentia em fazer as coisas que você gosta. Então, uma característica da depressão é isolamento, a pessoa se isola, ela chora, mas ela não tem motivo para chorar. Não sabe por que está chorando. Ela não sabe por que ela está chorando, ela sente angústia. Olha, eu tô vendo a situação de determinada pessoa, aí eu começo a chorar, então faz sentido. Faz sentido porque a empatia... estou sofrendo com o sofrimento do outro, ou estou sofrendo porque eu vi o sofrimento de alguém. Isso daí não é depressão, isso aí é sentimento. É sentimento. Agora, quando eu começo a chorar do nada... Sabe, aquela coisa, eu acordo com medo de viver, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de fazer nada. Uma coisa que caracteriza bem a depressão é esse isolamento. Geralmente o deprimido, se não tiver ninguém para chamar, ele não toma nem banho. Nossa. E isso é algo que pode parecer estranho, mas ele sabe que tem que tomar banho, ele sabe que ele vai ficar fedido se ele não tomar banho, mas ele não tem coragem, vontade para fazer isso. Perdeu a iniciativa de pequenas ações. Completamente. E acontece em todas as idades? Acontece em todas as idades, não escolhe idades. O que a gente vê nas estatísticas é que dizem, né, que as mulheres apresentam mais depressão do que os homens. Na verdade, eu acredito que os homens procuram menos ajuda. Homem não, entendeu? Ai, tem essa história. Ele tenta lidar com isso sem pedir ajuda, porque o homem, quando ele vai procurar ajuda para depressão, é porque ele não está mais aguentando. E aí a gente tem um número maior aqui em Roraima de suicídios de homens do que de mulheres. Sim, apesar de as estatísticas dizerem que a mulher tenta mais, né? Que geralmente quando a mulher tenta suicídio, isso aqui eu estou elaborando a partir do que eu leio, né? Ela está desesperada e ela tenta suicídio por um meio que não é muito letal. Homem, quando ele tenta suicídio, ele é muito preciso naquilo que ele está fazendo. Talvez ele raciocine mais o projeto e ele consegue ser mais efetivo em atingir o objetivo. Nossa, agora esse mês de setembro é justamente para chamar a atenção para todos esses problemas, Wagner. Para todos esses problemas, e eu acredito que esse setembro em especial,
em função da sociedade estar mexida, com os lutos, né, com tanta coisa que aconteceu, as pessoas estão mais receptivas à informação. Elas estão refletindo um pouco mais. Eu tenho dito para as pessoas, é a frase, né? Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos, e dizer que boas relações melhoram a vida, que a gente precisa ter boas relações. Nada na nossa vida vai existir sem que nós tenhamos bons relacionamentos. Isso é fundamental. Então, este Setembro Amarelo, eu acredito que as pessoas estão mais receptivas. E aqui no estado, apesar da pandemia, pelo menos na minha percepção, nós estamos conseguindo fazer coisas bem significativas. Tipo, nós colocamos no ar, na TV Assembleia, uma campanha permanente de saúde mental. que maravilha. Então está no ar um primeiro programa, o programa chama Pense Nisso. É uma ideia que foi discutida lá com a Sônia, que é a superintendente de comunicação, e com a Camila, que é a diretora da TV e da rádio. E elas acharam a ideia boa, a gente fizemos um piloto que já está no ar na TV Assembleia. Pense nisso. Falando sobre saúde mental. O primeiro programa fala da importância de você tirar alguns minutos para relaxar durante o seu dia. Adoro. E aí nós vamos falar de depressão, de ansiedade, de autoestima, da importância da comunicação, dos bons relacionamentos. E vamos tratar outros temas, como gravidez na adolescência, que tudo tem a ver com a saúde mental. Então a ideia é que a cada 15 dias entrará no ar um novo programa. Ótimo. E isso para chamar a atenção de todo mundo. De todos. E se tudo der certo, que vai dar dia 10, no Dia Mundial da Saúde Mental, vai ser lançada uma outra campanha da Universidade Federal de Roraima em parceria com a Assembleia, onde eu quero sua voz emprestada. Jura? Essa minha voz. Onde nós vamos pegar 2 textos com 3 vozes diferentes, gravar um conteúdo de 30 a 40 segundos, para que as rádios possam veicular isso. Maravilha. Também permanentemente. Então, todo mês a gente muda o texto, muda as vozes, e para que as pessoas estejam sempre ouvindo e refletindo sobre o assunto. Roraima precisa disso porque nós continuamos fazendo parte dos 5 estados onde mais se tem suicídio no Brasil. Mas a situação aqui melhorou nos últimos tempos? Porque a gente vê várias frentes de trabalho, Wagner. Conseguimos mudar um pouco essa triste realidade? Olha, uma morte por suicídio é muito para aquela família que perdeu aquela pessoa. É verdade. Eu tive acesso a uma informação, ela não é oficial, mas que em 2019, eu não me falha aqui a memória, se é 2019, 2020, 300 tentativas de suicídio. Nossa. Que deram entrada no Hospital Geral. Isso antes da pandemia. Sem contar adolescentes e indígenas. Nossa! Que é o número, é onde se tem maior número de tentativas. Isso 2019, antes da pandemia. Eu quero saber se na pandemia alguma coisa mudou, Wagner, se as pessoas aprenderam a valorizar mais a vida. Deixa eu mandar um beijo aqui para Jaqueline Uchoa, tá dando boa tarde pra gente. Um beijo para você, Jaqueline. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Olha, se vocês quiserem mandar perguntas aqui pro Wagner Costa, podem mandar, viu? E eu também tô aqui ligada no meu Zap 991418812. Você pode participar também mandando mensagem para o meu WhatsApp 991418812. Então, Wagner, na pandemia as pessoas aprenderam a valorizar mais a vida? Veja, Cida, as estatísticas não saíram ainda, né? Porque as estatísticas do Ministério da Saúde, elas andam um pouco atrás porque tem que conferir. Então, nós não temos estatística de 2020. Nós ainda não temos algo consolidado de 2020. O que se percebe é que as pessoas estão buscando mais o profissional de saúde. O que se percebe é o aumento da busca dos consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras. Isso significa que as pessoas estão percebendo esse sofrimento. Porque buscar ajuda não necessariamente faz com que a pessoa implemente mudanças na sua vida. Entendeu? Mas elas estão buscando ajuda.
No programa anterior aqui da rádio, eu estava ouvindo, aumentou 3 vezes o número de psicólogos atendendo online no Brasil. Nós tínhamos, até o início de 2020, 30 mil psicólogos e hoje são mais de 100 mil. O que mostra que as pessoas estão buscando ajuda. Que bom. Os números de ligações para o CVV também aumentaram muito para o 188, que é aquele número do Centro de Valorização da Vida, que conversa com as pessoas. Então, se você está desesperado, se você está sem saber o que fazer, está numa situação de angústia, 188 funciona 24 horas por dia. O que causa essa sensação de angústia? Vamos lá, vamos dar exemplos. Eu não sei quem foi que veio outro dia aqui no programa, que a gente tocou nesse assunto de depressão e falou, gente, a gente não vê o povo venezuelano deprimido. Falando de convivência. E aí eu fiquei pensando, gente, olha só, o povo lá perdeu tudo. Teve gente que largou tudo e veio embora. Teve gente que não conseguiu trazer a família toda. É o caso do meu amigo Riover aqui da Rádio Folha. Ele está aqui com a esposa, mas os filhos estão lá com os pais dele. É tanto sofrimento. E aí a gente vê esse povo lutando e com um sorriso no rosto. Eu nunca vi o meu amigo Riover chorar, nunca vi ele triste, nunca vi ele reclamando. Estou falando dos que eu convivo. E eu acho que você que está aí me ouvindo também deve conviver com pessoas assim. E eles valorizam tanto a vida deles. Gente, imagina você pegar uma mala e vir andando 230 quilômetros. Eu lembro bem quando eu ia para Santa Helena, que às vezes a gente ia lá fazer compra, eu achava que demorava demais vir de carro de Santa Helena para cá. Ai, meu Deus, tomara que chegue logo. Uma agonia para chegar e achava demorado. Agora imagina vir a pé. É muita vontade de viver, muita vontade de sobreviver, hein, Wagner? Cida, eu penso que a depressão em si, ela mexe muito com as pessoas e talvez a gente não veja o venezuelano que está em sofrimento, porque ele está invisível por aí. Mais uma coisa que se percebe é que talvez as pessoas que resolveram sair de lá, elas tenham uma vontade diferenciada. Entendeste o que eu estou falando? Eu conheci o Eric, que era professor de yoga, que veio, deixou a família lá, veio para cá. Eu lembro quando eu conheci o Eric, ele estava no Mirandinha dando aula de yoga, e qualquer um dá R$5, R$10, e eu tinha um espaço, ofereci para ele dar aula de yoga. Ele passou, acho que mais de um ano usando uma sala que eu tenho, juntando dinheiro. Hoje ele está morando em São Paulo, continua. Conseguiu ir para São Paulo. Entendeu? Mas o Eric, ele tinha 3º grau, ele fala inglês, entendeu? Ele tem possibilidades. Aí você pensa o seguinte, ele tem possibilidades, mas na hora que a coisa bateu feio, acabou, meu irmão, ou dá ou desce, a coisa tá feia. Ele tinha 2 opções. Sim. 3 opções ele tinha, né? Se acomodar com a realidade, ficar lá, tentar sobreviver e correr atrás dos seus sonhos, que foi o que ele fez, ou o que algumas pessoas vêm fazendo, atentando contra a própria vida. Não, agora não tem mais jeito, agora a coisa Mas complicou. essa é a grande questão. O que faz alguém pensar que não tem saída? Pois é. E onde é que está o negócio que eu quero que você fale, meu amigo Wagner? Às vezes, isso tem a ver com o estilo de vida que a pessoa vive desde criança. O que você sabe hoje? Que crianças, olha essa informação, crianças pessimistas, elas têm mais chance de ter depressão quando adulto do que crianças otimistas. E como é que a gente molda uma criança para ser otimista? Sendo otimista, sim. Primeiro, os pais têm que ser otimistas. As pesquisas mostram que pais otimistas ajudam a produzir filhos otimistas. Naturalmente. Tipo dreams come true. Sonhos podem se tornar realidade. Exato. Então, o que ocorre? Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa é, eu tenho que identificar a criança que reclama, que é insatisfeita com tudo e trabalhar. É um processo de educação. E educação é lento e a longo prazo. Às vezes, nós não temos paciência para isso. Nós precisamos investir mais nesse processo de educação. Então, hoje tem toda uma pesquisa mostrando que uma criança com 7, 8 meses de idade, ela já tem um perfil de personalidade. Ela já tem vontade,
ela faz escolhas, ela não sabe falar, mas as pesquisas mostram, você vê as pesquisas que você percebe, ela sabe o que é certo e errado. Já tem alguma iniciativa? Alguma iniciativa. E tem crianças que não têm iniciativa nenhuma. Qual é a desconfiança? Que a segurança que os pais passam para ela, ou quem cuida dela, quando a criança se sente segura no ambiente, é mais fácil para ela desenvolver essa perspectiva otimista, onde ela olha para as coisas e naturalmente ela tem sempre uma expectativa de que coisas boas vão acontecer. Vai, meu filho, que se tu cair eu tô aqui para limpar teu ferimento. Ou vai, meu filho, que se tu cair eu tô aqui para te dar a mão, para te levantar. Exatamente. Sabe, eu brigo com você, mas eu estou a seu lado. Porque não é ter uma vida que não tem conflito. É ter uma vida onde você sabe que você tem com um quem porto contar. Seguro. Exatamente, tem um Gente, porto seguro. então olha lá, olha a profundidade do que o nosso amigo Wagner está falando hoje aqui, uma sacudida nos pais que estão aí me ouvindo. Sim. Seja o porto seguro do seu filho. A gente está vendo muitos adolescentes adoecendo, muitas crianças adoecendo de depressão, onde alguma coisa pode mudar se o pai ficar ali firme e dizer: meu filho vai, ou minha filha vai, que eu tô aqui para te ajudar. Se você quebrar a cara em tal iniciativa que você tomar, eu tô aqui para te ajudar. Essa é a postura. Essa é a postura. Ontem, uma pessoa que eu conheço me mandou uma mensagem dizendo: Wagner, eu tô conversando com alguém que está pensando em tirar a vida. O que eu faço? Veja, não tem uma solução. Aí o que eu disse a ele? Procure a família dessa pessoa e comunique a família. Converse com a pessoa e diga: olha, você está precisando ter alguém a seu lado. Quem é da sua família que eu posso conversar? E foi exatamente o que ele fez. Porque às vezes as pessoas pensam assim: um psicólogo pode ajudar. Mas quando você está no desespero, às vezes tu tens que ter alguém que te contenha. E aí tem a história, o psicólogo ele ajuda ali dentro do consultório, mas quando a pessoa chega em casa, a vida volta. A vida volta. Ao seu ritmo. E às vezes o problema está lá dentro de casa. Porque quando a gente pensa em desespero que leva alguém a tentar contra a própria vida, não é só a depressão. Você tem a violência doméstica, você tem N tipo de situações aí, conflitos familiares que geram violência psicológica, abuso, falta de respeito, miséria, um monte de coisas que se misturam. Então é importante nós não tentarmos assim reduzir e simplificar as coisas. É bastante complexo, porque você conversa com algumas pessoas que elas estão sem vontade de viver, mas ela começa a tomar medicação e aquilo passa. Nós sabemos hoje que alguns casos de depressão, a medicação é 100% eficaz. Alguns, por quê? Porque nem todo mundo responde à medicação. Mas veja, a medicação ajuda a grande maioria das pessoas. Portanto, as pessoas deveriam procurar um psiquiatra, as pessoas deveriam procurar um acompanhamento psicológico, as famílias deveriam conversar mais com os seus filhos. Cida, eu acredito que a boa relação familiar, a conversa, o diálogo e esse apoio, ele é fundamental. Veja, nós não estamos falando de algo novo, porque o Erik Erikson, quando estudou o desenvolvimento humano, Erik Erikson é um dos teóricos da personalidade, que tem forte influência no meio da psicologia. Ele dizia que é fundamental para uma criança essa segurança que ela sente no ambiente. Quando ela se desenvolve nesse ambiente seguro, ela se solta para a vida. Hoje tem uma pesquisa que mostra que os 3 primeiros anos de vida são extremamente importantes na formação da personalidade. 3 primeiros anos contando os 9 meses de gestação. Então veja, a partir do momento que uma mãe está grávida, um casal está grávido, eles já precisam começar a trabalhar essa criança. Hoje a gente já sabe que a criança reconhece a voz da mãe. Hoje nós sabemos que a criança reconhece o ambiente onde ela cresce. Então tudo isso influencia. Só que a gente às vezes tenta reduzir as coisas e simplificar demais.
Minha mãe não cuidava de mim. Aqui eu não estou falando mal da minha mãe. Minha mãe tinha 4 filhos que se cuidavam entre si. E a gente vivia junto e misturado. Mas existia o que nessa família? Veja, existia proximidade. Existia amor, existia colaboração, um irmão ajudava o outro. Com certeza. Mas é isso que eu quero dizer. Hoje, os meninos estão tão soltos quanto antigamente. Só que hoje tem o celular, o videogame e a televisão. Então eles recebem milhões de informações todos os dias que a família não consegue dar conta de processar isso. Então observa, nós precisamos mudar isso, nós precisamos dar mais atenção às crianças, aos jovens, e eu quero dizer uma coisa aqui especificamente aos jovens. Diga. Jovens, seu cérebro não está 100% pronto. Está mais do que provado que o cérebro, ele só vai estar maduro enquanto órgão em torno dos 23 anos de idade. Até lá, escute que eu só vou falar uma vez. Você precisa de supervisão de um adulto. Sob supervisão de um adulto. Ponto final. Pare de querer ser autossuficiente porque você não tem estrutura cerebral para tomar algumas decisões. Exemplo. Um jovem pega um carro, ele só pensa na sensação e na adrenalina. Ele não consegue analisar um acidente que pode acontecer. As consequências de um acidente. Por quê? Porque o cérebro dele ainda não está 100% maduro. E aí o que nós dizemos? Quando nós envelhecemos, nós ficamos meio covardes. Porque aí eu começo, não vou fazer isso não. Porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu brincava com meus filhos, né? Que já estão adultos, eu tenho uma de 13 anos, mas eu sempre disse para os meus filhos, a diferença entre um adulto e uma criança é que adulto prevê acidente. Eu falava isso antes de conhecer que a neurociência diz hoje que o nosso cérebro só está maduro após os 23 anos. Já é comprovado, cientificamente. Cientificamente, eu estou falando de algo científico. O cérebro ele vai amadurecendo do centro para fora. Então você só vai amadurecer a parte do córtex pré-frontal, que é onde está o raciocínio, a inteligência, depois dos 23. Mas quem amadurece mais cedo e mais rápido, a mulher ou o homem, Wagner? A mulher amadurece mais rápido e mais cedo do que os homens. E aí nós temos duas coisas, isso é biológico e isso também é social, porque a mulher é mais cobrada, a mulher tem que ser... Já ia te dizer. Aprender a fazer comida, cuidar da casa, as responsabilidades maiores são nossas. Sim. O mundo é machista. E a gente absorve tudo. Toda a responsabilidade é nossa. E a gente tem medo, né, mulherada? Vocês estão me ouvindo aí, né? Gente, o medo, eu falei pra ti do medo da pandemia que eu tinha. Sim. Eu tinha medo de morrer, deixar meus pais velhinhos. Aí eu tinha medo de morrer, deixar meus filhos pequenos. Tinha medo que meu marido morresse e eu ficasse aí com 3 crianças para criar. Tantos e tantos medos. Porque a mulher absorve mesmo toda essa pressão do dia a dia, essa responsabilidade do dia a dia, com seus familiares e com seus amigos. Sim, e é importante, Cida, que o Setembro Amarelo traz essa reflexão. Nós precisamos falar. É importante conversar. Expressar o que sente. É importante trocar ideias. Se você acha que é só você que pensa que não tem saída, se você acha que é só você que está com problemas emocionais, como as pessoas dizem, converse com as pessoas que você vai descobrir que todos nós oscilamos o nosso humor. Verdade. Deixa eu mandar um beijo pra Tainara linda, lá no Apiaú. Tainara, saudade de você, sua princesa. Quem tá mandando mensagem aqui pra mim também é o Sandro. Boa tarde, Cida. Parabéns pela pauta dessa entrevista. É muito interessante e preocupante. Precisamos ajudar as pessoas com depressão. Pergunta ao Wagner, que tipo de manifestação ou alteração de comportamento a gente caracteriza para que se chegue à conclusão de que a pessoa está depressiva? O Sandro tá lá na Vicinal Rio Branco. Eita, Sandro, tá aí na Serra Grande. Traz abacaxi pra mim, Sandro. Penso que eu não sei, que aí tem abacaxi? Um beijo pro pessoal aí da região da Serra Grande, no Cantá. Ô lugar lindo, benza a Deus. Então, Wagner, características de pessoas depressivas. Veja, é aquilo que nós comentamos inicialmente. O deprimido, ele perde a vontade de viver, ele perde a energia,
e ele perde o prazer pelas coisas que ele fazia. E ele tende a se isolar. Tipo, Sandro, a pessoa gostava de ir para Serra Grande, tomar um banho aí na beira do rio ou de algum igarapé, e isso não faz essa pessoa mais sorrir, a pessoa não tem mais essa motivação para ir num feriadão no final de semana. Já é algo a se chamar atenção. Às vezes você amava fazer uma determinada coisa, aí você olha e diz, eu não sinto mais vontade. O que é importante é, se você percebe a mudança de comportamento de alguém, e isso nós percebemos, a interação com o outro, porque o deprimido, às vezes, ele se torna agressivo. Eles são muito polarizados. Ou ele chora demais, ou ele está alegre demais. Ele para de comer, ou ele come demais. Ele para de dormir, ou ele dorme demais, entendeu? São muito extremos. É importante, você percebeu? Converse com a pessoa, observe a pessoa, e em algumas situações é preciso fazer uma intervenção. Agora, o primeiro ponto que você falou nessa entrevista, seja o porto seguro dessa pessoa. Essa é a grande questão, porque às vezes as pessoas chegam no consultório e eu escuto demais isso. As pessoas dizem, eu nunca imaginei que eu ia falar tanto. Por quê? Quando ela chega no consultório, a ciência não fala sobre isso, mas eu não preciso de ciência para saber que algumas coisas são verdadeiras. O ambiente é outro, a energia do lugar é outra. Então a pessoa chega, ela sente que o lugar é acolhedor. Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade, se você fechar os olhos dela, vendar e levá-la e colocá-la dentro de uma igreja que seja igreja, né? Ela vai saber que ela está numa igreja. Vai sentir algo diferente. Ela vai sentir que o local é diferente. Um consultório de psicologia, ele é um local diferente. O meu é um local diferente, eu não tenho dúvida disso. O que você faz lá, Wagner? Para ser diferente. Eu estudo. Não, para ser diferente. Para ser diferente, eu estudo nesse lugar. Esse lugar, ele é organizado. Esse lugar, ele só conversa coisas boas. Boas vibrações, good vibes. John, seu lindo, bem-vindo, meu operador de áudio charmoso, John. Coloca aí essa musiquinha que eu coloquei pra você. Coloca que eu coloquei, é ótimo, né? Coloca essa música, John, que eu passei pra ti aí. Eu quero que você avalie essa música, Wagner. Já ouviu essa música? Pois preste bem atenção na letra desta música. Deixa eu mandar um beijo pro seu João, da Refrigeração JR, uma casa de amigos. Wagner, já ouviu essa música? Tem tudo a ver com o que você citou agora há pouco, essa questão de ser um porto seguro. Tá ouvindo, Wagner? Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim. Presta atenção. Profunda essa música, povo. Presta atenção, meu povo. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se cair. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar.
Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz E me diz coragem. que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Valeu, John. Viu? Já tinha ouvido essa música, Wagner? Não. Tudo a ver com o que você disse hoje. A gente precisa ter alguém para ser esse porto seguro, para a gente saber que a gente não está só no mundo. Agora, quantas e quantas pessoas na vida da gente a gente já teve que estendeu a mão e que nos socorreu, e que quando a gente está meio perdido, que nem cachorro quando cai da mudança, do nada aparece alguém para ajudar. E aí esse exercício, gente, olha, eu tô da palestrante hoje aqui, né? Esse exercício eu queria fazer para você que está aí nos ouvindo, pensar que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes a pessoa está precisando de alguém para ir lá, para ela ter essa certeza que ela não está só, que ela precisa ter a segurança de alguém que se preocupe com ela. E você que está aí me ouvindo pode ser essa segurança na vida de alguma pessoa. Né, tio Wagner? Exatamente isso. Você vê que a letra, ela faz uma reflexão de alguém que não está bem, mas Exatamente. que tem uma outra pessoa que dá suporte. Essa outra pessoa pode ser até uma ideia, porque às vezes você não precisa estar próximo, mas você pode dizer assim: como é que minha mãe resolveria esse problema? Você vai saber como é que ela resolveria. Se você se perguntar como é que Jesus resolveria esse problema, pelo pouco que você conhece da personalidade dele, você vai dizer, ele resolveria de tal forma. Ninguém nunca está só. Só que na maioria das vezes, quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos desequilibrados na nossa mente, nós temos essa sensação de solidão, que ela não existe, mas que ela está aí. E quando a pessoa está doente, ela acha que é isso e acabou. E aí é a hora de alguém chegar perto e pega aqui na minha mão, deixa eu te tirar desse buraco. Há uma frase aqui, né, se eu entendi direito, quando a letra diz assim: quando o meu passado não passou por mim. Então é assim, quando eu estou preso em alguma coisa e eu não consigo pensar diferente, é bom que você tenha uma ajuda externa. E os sonhos que desmoronam, que às vezes você sonha alto e tal, e a coisa não acontece. Cria um monte de expectativas sem perguntar ao mundo se vai ser fácil. E quando você vive nesse mundo, olha, me parece que as coisas não são fáceis. É isso, gente. O importante é ter alguém para contar, e você que está me ouvindo, ser alguém que alguém possa contar. Olha Exatamente. a profundidade. Exatamente. Vamos fazer uma pausa, Wagner? Vou para o intervalo comercial e aí, quando voltar, quero conversar com você sobre as redes sociais. Eu tenho 1 milhão de amigos e ao mesmo tempo eu não tenho ninguém. Enfim, sobre isso a gente conversa daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Hoje no nosso programa, a gente recebe Wagner Costa, que está falando sobre saúde mental. A rádio das pessoas que amam Roraima. Folha FM. Ficar em casa pode ser uma boa opção quando você tem com quem contar. A Mega Farma está cada vez mais presente para ajudar você a sentir-se mais seguro e tranquilo. Nossa farmácia está funcionando 24 horas para atender sempre que precisar. E não se preocupe, não quer sair de casa? A Mega Farma leva até você qualquer produto, em qualquer lugar da cidade. É só ligar das 8 às 23 horas, 4009-9000 ou 3014-2000. Mega Farma, sempre presente. O amor constrói sonhos. E só quem tem cuidado pela sua obra pode oferecer os melhores produtos do alicerce ao acabamento. São materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos e revestimentos, telhas, acessórios para seu banheiro, jardinagem, objetos de decoração e muito mais. Perim Casa e Construção. Variedade, economia, super ofertas, atendimento especial e amor pela sua obra. Avenida Capitão Júlio Bezerra, 31 de março.
Graças ao trabalho e articulação do senador Messias de Jesus, ficou garantido na MP 1031 de 2021 a continuidade das obras de infraestrutura destinadas à geração de energia elétrica do Linhão de Tucuruí, sendo assim responsabilidade da União. Vitória para todos os roraimenses. Ao acatar uma emenda minha, o Senado reacende a esperança em nosso povo, pois garante que mesmo com a Eletrobras privatizada, a construção do Linhão de Tucuruí acontecerá. Isso representa ganhos extraordinários, pois vamos ter a tão sonhada segurança energética em nosso estado. A melhor pizza de Roraima, você já sabe onde encontrar. Pizza.com. São mais de 50 sabores e essas delícias cabem no seu bolso. Pizza.com. Diz que entrega 3224-4193. WhatsApp 991431171. Ou se preferir, visite-nos na Rua Doutor Arnaldo Brandão, 95, São Francisco. Informativo. Deputada estadual Lenir Rodrigues. A deputada Lenir Rodrigues pediu ao Poder Executivo, via indicação parlamentar, a regularização fundiária rural dos lotes da Vicinal McLaren, localizada no município de Mucajaí. A medida deve beneficiar dezenas de famílias de pequenos produtores que possuem lotes na região. Informativo. Deputada estadual Lenir Rodrigues. Respeito por Roraima. Jorge Everton em ação. O campeonato Jorge Everton das Vicinais vai ser feita a abertura no dia 5 de setembro e é um evento que busca a inclusão dos nossos jovens, em especial aqueles que moram nos lugares mais distantes e que muitas das vezes são esquecidos. O início vai ser na Vicinal 11, coordenação do evento é feito pelo Tuca, lá em Rorianópolis, e eu convido todos os moradores de Rorianópolis e das regiões próximas do nosso sul do estado a se inscrever, a participar. Nós estamos exigindo dos participantes que irão disputar o campeonato que tenham pelo menos a primeira dose da vacina para não colocar em risco a saúde dos que irão jogar. E nós estamos fazendo isso mais uma vez pensando no social, pensando em criar uma ferramenta de integração da nossa juventude, e o esporte é uma ferramenta incrível para ser trabalhada. Convido a todos para o dia 5 de setembro estar junto lá na abertura do nosso campeonato Jorge Everton das Vicinais. Jorge Everton em ação. Nada melhor do que se sentir segura e protegida durante o ciclo menstrual, não é mesmo? Mas você sabia que 1 em cada 4 meninas não tem acesso a itens básicos de higiene, como um absorvente? Mas juntas podemos ajudar a mudar esta realidade. A cada 5 pacotes de Sempre Livre vendidos nas lojas parceiras, 1 pacote será doado para instituições beneficentes. Participe e ajude outra menina. Nós por elas. O deputado federal Haroldo Catedral direcionou emenda para a construção da nova policlínica da Universidade Federal de Roraima. As obras já estão sendo finalizadas e atenderão os cursos de psicologia, enfermagem e medicina. Eu não apenas liberei este recurso para a construção da policlínica, mas também, como já liberamos recursos para a escola de veterinária, já liberamos também recursos para o doutorado de arquitetura. Estamos trabalhando para que novas emendas sejam dirigidas à Universidade Federal. É a nossa parte de colaborar não só com a universidade diretamente, mas com seus colaboradores e também com a nossa sociedade. Deputado federal Haroldo Catedral. Tem as melhores marcas, o carinho e a atenção que você merece. Refrigeração JR, refrigeração JR. Assistência e garantia, aqui é tradição que você já conhece. Refrigeração JR, refrigeração JR. Refrigeração JR, uma casa de amigos. Rua Pedro Rodrigues, 1537, Messejana. Refrigeração JR, refrigeração JR, uma casa de amigos. Folha FM. A rádio feita por você. Quem é quem? Aqui na Folha FM. Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje estou conversando sobre saúde mental com meu querido amigo Wagner Costa, ele que é psicólogo e psicoterapeuta. Nossa, Wagner, a conversa tá tão gostosa, tão leve, tão light, e os nossos ouvintes estão amando. Põe aí, por favor, John, esse áudio que acabou de chegar. Boa tarde, Cida. Boa tarde, Wagner. Aqui é o Luiz Mendes. Primeiramente, parabenizar por esse teu maravilhoso programa e dizer que a Folha sempre acertando aí
E você também sempre acertando na pauta e sempre trazendo assuntos relevantes aí para a sociedade. E parabenizar meu amigo aí, Wagner. Wagner, um abraço. Parabéns pelo seu trabalho, pela preocupação que você tem conosco. Um abraço aí e um bom trabalho para vocês e um bom feriado para todos nós. É o Luiz, Wagner? É, Luiz Mendes. Luiz Mendes, um beijo para você, obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. John, tem outro áudio aí que eu acabei de te mandar, que eu recebi aqui no meu Zap Zap? Coloca aí, John. Do Juscelin, esse. Oi. Boa tarde, nosso psicólogo super da nossa Boa Vista, Dr. Wagner Costa, que sempre nos traz ótimas experiências e ensinamentos, né? Para como lidarmos com as nossas inquietações, as nossas, não vamos dizer assim, nossos problemas, mas nossas resoluções mentais que temos que ter a cada dia, né? E a minha pergunta de hoje é: como fazer para ajudar alguém que passa por algum momento de desconhecimento, vamos dizer assim, existencial, e que precisa desse apoio e que por conta disso, né, acaba querendo tirar a sua vida. Eu sei que existem várias formas, mas o que Dr. Wagner poderia estar nos deixando de ponto principal, né, para que nós possamos estar passando para essa pessoa que tanto precisa da ajuda, que foi bem falado agora há pouco, né, que nós precisamos ser aquela pessoa que vai ajudar o nosso próximo. Como fazer? Juscelin, você me mandou aqui uma foto de uma pessoa que ia se jogar lá do viaduto, é isso? E você estava tentando ajudar? Traduz aqui para mim. Ele mandou uma foto. Nossa, um beijo para você, Juscelin, seu maravilhoso, meu ouvinte querido. Wagner, então. Primeira coisa, confidencialidade é você ter um local adequado para conversar com essa pessoa. Segunda coisa, eu diria, seja apoio e não cobrança, porque às vezes a gente termina criticando a pessoa por acharmos que ela está fazendo bobagem. Que é frescura. Veja, por acharmos que é frescura. Veja. Bora traduzir logo, né, meu povo? A pessoa chega lá e tal, atentou contra a própria vida, você diz lá, isso é frescura, menino, dá uma trouxa de roupa para lavar. Não é o primeiro pensamento que a maioria tem? E nós precisamos perceber que depressão não é frescura, que depressão não é drama. Nós precisamos saber que depressão é a segunda causa de morte entre jovens no mundo inteiro. Então isso é muito grave. E eu diria que um terceiro momento é você estar disposto a ouvir. A ouvir. Saber o que realmente está angustiando a pessoa. O simples fato dela falar sobre angústia alivia e ela vai se sentir melhor. E aí você tem que buscar apoio da família, buscar apoio profissional. Tem os centros de apoio psicossocial, você tem psicólogos, você tem psiquiatras, neurologistas e outros médicos que podem dar esse suporte. Então eu diria que é fundamental a disposição e a vontade de ouvir. Isso é muito importante. E não ache que você, né, quem vai ajudar, pode resolver a vida de alguém numa única conversa. Muitas vezes nós tentamos simplificar, mas o sofrimento psíquico é algo complexo, é algo que a ciência estuda há anos e a gente ainda não sabe como a mente funciona. Olha, o Juscelin falou aqui para mim, Cida, Deus me ajudou nesse momento a tirar essa pessoa dessa situação. Foi no ano passado, um momento marcante na minha vida. Eu fui luz nessa outra vida, graças ao meu bom Deus. E sinceramente não foi fácil. Foram 2 horas de muita conversa, mas nós tivemos a vitória. Graças a Deus, Juscelin. Ai, gente, olha que coisa linda esse depoimento do Juscelin. E quem mandou aqui também um manifesto lindo foi a Socorro. Cida e Wagner, boa tarde. Ótima entrevista. Quando eu estou passando por momentos difíceis, o que me ajuda
muito, é uma boa leitura. E esses textos bíblicos que eu vou falar agora. Isaías 41, versículos 10, 13. Os versículos dizem: não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim. Vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão, a mão direita da justiça. Aí o versículo 13 diz: pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. E ela completa dizendo que isso a fortalece muito e dá os parabéns aqui pelo nosso programa. Um beijo para você, Socorro. Muito obrigada também pelo teu carinho e pela tua audiência. Wagner, a fé faz a diferença nessas situações, seja de alguém que está ajudando e seja de alguém que precisa de ajuda. Sim, a religiosidade ela é fundamental nessa contribuição à saúde mental. Todas as pesquisas mostram que as pessoas que têm e vivem uma religião, elas têm menos tendência ao suicídio. Rigidez, cobrança não ajuda. Então, quando você sente essa presença espiritual na sua vida, isso ajuda muito. Agora, observa que isso é algo que cada um tem que cultivar ao seu modo, na sua vida. Não é algo para você buscar só na hora do desespero. Porque a visão religiosa da vida, ela te ajuda a ver o outro como semelhante, ela te ajuda a perceber as suas próprias fragilidades e aprender a conviver com elas. Eu preciso saber que eu tenho fragilidades e que eu preciso conviver com elas. Eu acredito que esse é o ponto fundamental da religiosidade na vida das pessoas. Um beijo aqui para Leila Magalhães, tá na nossa audiência. A Helena Canuto tá lá em São Paulo, olha só. Boa tarde, Cida. Eu quero parabenizar você e o Wagner por essa entrevista exemplar de ensinamentos e cuidados para todas as pessoas. Gostei muito das perguntas e também das respostas, e são muitas palavras de conforto e fé. Tá acompanhando a gente em São Paulo, Helena, um beijo para você. E esse é o nosso intuito hoje, né, Wagner? Dar uma luz para quem está aí passando por problemas e também para quem quer ajudar pessoas que passam por problemas de saúde mental. Sim, o Setembro Amarelo, ele tem exatamente esse foco, que é chamar a atenção das pessoas, quebrar o estigma, sabe? Quebrar o tabu. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos, isso deveria estar na roda, isso deveria ser um assunto a ser comentado sempre. E é isso que a gente busca fazer, aquilo que eu lhe falei, né? A gente precisa de uma campanha permanente. E nós vamos lançar essa campanha permanente, a Universidade Federal, em parceria com a Assembleia, vão lançar essa campanha. É importante que todas as rádios... A gente já faz esse papel aqui, né, Wagner? Sim, você sempre está aqui comigo. Sim, mas veja só. Graças a Deus. A ideia é pulverizar de tal forma a informação que todo mundo escute. Cida, quem é que não escuta rádio nessa cidade? E a Rádio Folha tá bombando, né, meu povo lindo? Um beijo para vocês, meus ouvintes maravilhosos. Entende? Ou você tá numa rádio ou tá noutra, mas você tá sempre ouvindo rádio. O rádio, ele tá sempre presente em nossas vidas. Então, uma campanha permanente de saúde mental nas rádios, ela vai levar as pessoas a refletirem. E a primeira frase que a gente está colocando, né, nessa parceria, é exatamente chamando a atenção que a gente precisa falar sobre saúde mental. Primeiro, saber que a gente não pode colocar debaixo do tapete. Tem que conversar. E quando a gente encontrar uma pessoa com necessidade de uma atenção, a gente precisa dessa atenção. Estender a mão. Certo, Wagner Costa? Certo. É você estar junto. Isso daí é fundamental. Ser o porto seguro. Ser porto seguro. E, gente, nós precisamos ter informações. Nós moramos num estado onde no último boletim epidemiológico sobre suicídio do Ministério da Saúde disse que Roraima foi o estado que mais cresceu o suicídio no Brasil, tanto entre homens quanto entre mulheres. Agora, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que é aquele telefone, é o DISC 188. 188. A pessoa liga para lá e ela vai ter um suporte
de alguém que vai estar conversando, que vai estar orientando. Agora, assim, para essa pessoa ligar para lá, ela está se sentindo tão só e ela quer ajuda, que alguém que está do lado podia ajudar. Um familiar, um amigo, um irmão, um parente, um tio, um primo, uma avó, um avô, um pai, uma mãe. Essa atenção que a gente precisa hoje dessa sacudida nos nossos ouvintes, Wagner, que às vezes você está tão ocupado pensando na sua vida que você esquece da vida de quem está perto de ti. Então é só, vamos lá, sacudir aí quem está nos ouvindo. Por que será que você não tem coragem de falar sobre seus problemas para os seus familiares, para alguém que você sabe que te ama? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que refletir. Porque se das pessoas vão ligar para o CVV exatamente porque ela não consegue conversar com os seus familiares. E se ela não consegue conversar com os familiares, essa relação não está bem. Ela não se sente à vontade, ela não se sente livre, ela não se sente em condições, ela sente vergonha, ela sente medo, ela tem medo da crítica, ela tem medo de se expor. Isso mostra que, na maioria das vezes, nós não estamos vendo o outro com esse acolhimento, com essa empatia, vendo o outro como ser humano frágil como nós. Sabe o que aconteceu? Um negócio engraçado comigo esses dias? O Zé Luiz foi pro futebol, aí no outro dia eu tava levando ele pra escola, aí ele falou assim: mãe, eu não sei o que aconteceu. O que foi, meu filho? 13 anos, tá, Wagner? Fez sexta-feira. Não, eu tava lá no futebol, aí do nada eu fiquei triste. Mas por que? Aconteceu alguma coisa? Não, mãe, não aconteceu nada. O que será que tá acontecendo? Eu não consegui nem rir a piada dos velhinhos lá do futebol. Aí ele riu, porque ele começou a rir me contando a história que ele não tinha achado graça das piadas do pessoal do futebol, lá dos amigos do meu marido. E aí eu falei pra ele: Zé Luiz, você está na puberdade, filhotinho. São esses hormônios aí, essas coisas horrorosas que acontecem quando a gente está na puberdade. Só que a mamãe ficou muito feliz com uma coisa. O quê? Você ficou triste e você falou pra mamãe. Agora a mamãe vai estar sempre atenta pra você sempre falar pra mamãe, e se a tristeza persistir, pra gente procurar ajuda. Então, assim, Wagner, no meu dia a dia isso. E quantas mães e quantos pais podiam ter esse canal de diálogo com seus filhos e não tem, né? Essa é a grande questão, porque ele pode ter ficado triste por algo que ele viu e não percebeu. Porque às vezes eu assisto um filme e no outro dia eu tô triste. Aí a pessoa pergunta: por que tu tá triste? Não sei. Mas às vezes uma cena, eu passei ali, vi alguma coisa e aquilo ficou na minha mente. Do nada vem uma tristeza. Do nada eu posso sentir essa tristeza. Por isso que eu falei lá no início, se essa tristeza persiste, eu preciso acompanhar, entendeu? Porque sentir tristeza faz parte da vida. Agora vamos lá, outra coisa que me preocupa dos jovens: essa comparação da vida deles com desse povo que só posta coisa chique nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, é um desserviço que se faz com jovens em formação de vida, ficar postando foto em jatinho, ficar postando foto ostentando, pelo amor de Deus. E outro dia eu estava vendo um documentário, gente, tem estúdio fotográfico com jatinho que foi vendido, isso na Rússia, só para as blogueiras irem lá tirarem foto com taça de champanhe num jatinho que nem sai do chão, só para ostentar. E nem imaginam o que isso causa de impacto na vida de jovens que estão ali buscando uma razão de viver e que vem ali uma razão de viver. E muitos jovens que não conseguem aquele nível, que nem é verdade, que é muita mentira nessas redes sociais. Aí o jovem acha que a vida dele é uma porcaria, o jovem acha que a vida dele não vale a pena, porque ele não tem aquele cordãozão lá que o funkeiro não sei quem posta, que a blogueira não sei quem lá posta, aquela roupa, aquela bolsa, aquele sapato, aquele jatinho que nem sai do chão. Pelo amor de Deus, Wagner Costa, eu te falei, eu pouco entro em redes sociais justamente para não me contaminar com esse tipo de coisa. Mas observa, é a comparação. Hoje tem vários estudos. Isso está adoecendo os jovens. Vários estudos mostrando como o jovem, ele está se depreciando porque ele fica se comparando com as imagens da internet. Esquecendo... Um bando de gente mentirosa, com ostentações ridículas, acabando com a vida de outros jovens. Pelo amor de Deus, gente. Vai lá, esquecendo, não, é aquilo, esquecendo que comparação não te ajuda em nada.
Então tem muita gente que está se comparando e esquece que o outro usou um filtro. Então, às vezes, você posta uma foto e aí as pessoas, né, ficam naquela de, mas que foto é essa? Esses dias eu postei uma foto, né, que foi feita com filtro. É uma foto profissional que o camarada tratou a imagem, etc e tal. E aí as pessoas ficam, né, mas que foto? Onde foi isso? Como é que tu tiraste essa foto? Por quê? Porque como eu não posto foto com filtros, quando aparece uma foto minha que foi tratada profissionalmente, todo mundo presta atenção. Só que tem gente que só posta com filtro. Então você termina... E só posta ostentando. E só posta o lado bom da vida. Quando você encontra a pessoa, você não sabe que ela é ela. Agora, o que me preocupa, Wagner, é essa busca do impossível desses jovens. A gente vê jovem que está metido com tráfico de drogas, a gente vê jovem fazendo pirâmide financeira, usando a inteligência para fazer mal para os outros, porque quer ganhar dinheiro a todo custo para ter a vida que outros ficam postando, como se essa vida fosse a perfeita. É a comparação. Você vê quando se fala de beleza, as pessoas querem se comparar com o Momoa, o ator, né? O Capitão América. As mulheres se comparam com a Kardashian, Deus me que não, mas ela é considerada uma das mulheres mais lindas do mundo. Não sei quantas plásticas ela fez. Pra quem quiser, ela pode ser. Pra mim, não é. Mas... Hoje eu tô tolerância zero, né, meu povo? Ai, eu odeio beleza artificial, coisa montada, e a outra toda trabalhada no filtro. Aí tu vê, na real, nem é aquilo lá. Ai, me poupe. Então, mas é isso que o jovem deveria perceber, porque as pesquisas vêm mostrando que essa autoimagem vai degenerando. A pessoa começa a não gostar dela, aí ela só posta com filtro, aí daqui a pouco ela não quer sair de casa, porque se ela sair de casa as pessoas sabem que ela não é ela, e ela cria um avatar que é a foto da internet. E aí, é como você está dizendo, tem um ângulo, tem uma maquiagem, tem um lugar, tem não sei o quê, e ela deixa de viver a vida. A vida é interação. A vida é contato. É verdade. A vida é contato. Agora, essa coisa da vida ser contato, né? Agora eu encontrei a Paulinha ali na Mega Farma, aí a gente se encontrou, eu queria abraçar, ela queria me abraçar, a gente não se abraçou. Ninguém pode ainda abraçar, Wagner, a gente não sabe. Mas a gente sente falta desse contato. E a gente que tem amigos e que busca amigos de verdade, amigo que a gente enxergue, que a gente possa tocar, esses amigos do dia a dia, que a gente tem que ter essa transparência com eles. E não viver num mundinho de redes sociais, de amigos que nem se sabe se você tem esse amigo ou não. Que amigo é esse? Que só olha, amigo de curtida, como assim? E tem coisa que tu posta e ele não curte? Vamos parar. Gente, esse mundo tá muito doido. Olha, Wagner Costa, esse mundo, gente que compra curtida para se sentir valorizado. Compra seguidores. Gente, eu quero ser amada e querida pelo Tonhão lá da Feira do Produtor. Um beijo pro meu amigo Tonhão, que toda vez que eu vou lá para comprar minha laranja, vejo aquela alegria, aquela pessoa maravilhosa que fala com todo mundo, que é feliz ali, sendo um empreendedor como ele é. Esse tipo de coisa, sabe? Esse contato do dia a dia que eu acho que tá faltando na vida de muitos jovens. E Cida, as pessoas precisam refletir que essa saúde mental, esse Setembro Amarelo que está chamando a nossa atenção, é uma oportunidade para iniciar. Nós não podemos parar aqui. Nós não podemos deixar para depois, porque ninguém sabe quais serão as consequências do sofrimento psíquico que as pessoas vêm sofrendo agora. Nós sabemos que quando você fica estressado por longo período, esse estresse gera outros adoecimentos. Eu só me estressei rapidinho agora falando da Kim Kardashian, tá? Mas eu já tô calma. Okay. Ai, Wagner. Isso também faz parte da vida. Você se estressa e volta à sua linha de base. Fina. Entende? É importante. Então, o que a gente percebe? Que esse momento de sofrimento psíquico que nós estamos passando, ele vai surgir lá na frente como adoecimento mental. E nós precisamos cuidar disso. Muito Como bem. Cuidamos disso? Inclua na sua vida momentos de alegria. Inclua na sua vida convivência fraterna com pessoas que te inspiram para a boa vida. Amém. Segunda coisa,
Faça escolhas positivas na sua vida. Antes de fazer as coisas, pense quais as consequências. Faça escolhas. Tenha contato com a natureza, faça atividade física, durma bem, não use drogas, sabe? Se alimente bem, faça exercícios físicos. As pessoas às vezes perguntam, mas como é que eu cuido da minha saúde mental? Tem N formas de cuidar e não é só uma. Eu tenho que fazer um mix dessas coisas e incluir na minha vida. Mas então o primeiro passo é, vamos lá, repita. Se alimentar bem. O primeiro passo é você cultivar emoções positivas. Você precisa ter pessoas que sejam e que você seja para elas suporte. Tira pessoas tóxicas de perto. De preferência. Aí eu pego e falo pro Wagner, eu prefiro, Wagner, mostrar para as pessoas tóxicas o quanto é tão legal a gente não ser tóxico. Eu faço. Tem gente que só vive para baixo. Tu chega perto da pessoa, a pessoa tá assim... Né? Parece que nada presta. Aí tu começa a puxar um papo e tal. Mostra pra essa pessoa o quanto ela é especial, o quanto ela é querida. E aí a pessoa já começa a melhorar, Wagner. Sim, mas veja... Agora é um exercício de paciência, viu, meu povo? Vou logo dizendo, porque eu tenho pessoas tóxicas ao meu redor que eu tento ajudar elas a serem mais leves, mais gentis. E você tem que saber que se você não está bem, isso aí não funciona. Se eu não estou bem e eu vou salvar alguém, eu termino me afundando junto com ela. Isso é fundamental. Então a primeira coisa é emoções positivas. Se envolver com atividades que não sejam só para você. Ajude os outros, entre numa atividade comunitária, sabe? Faça algum tipo de ação em prol para salvar a natureza, para ajudar pessoas que estão em sofrimento. Escolha relacionamentos bons na sua vida. Dê significado à sua vida, sabe? Eu faço as coisas porque eu gosto, eu tenho um motivo para fazer. Senso de utilidade. Senso de utilidade. E aí vem essa questão da vitalidade no sentido de dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física. Bem. Isso está batido hoje pela ciência, que a atividade física melhora o funcionamento do cérebro. Quando você respira bem, você oxigena bem seu sangue. E esse sangue bem oxigenado, ele alimenta bem tuas células. Agora, sim, inclusive Wagner, o cérebro. A gente fala de depressão. Antes, depressão era uma coisa que acometia pessoas de mais idade, pessoas da meia idade, o idoso, a pessoa que já está entrando aí, se aposentando, enfim. Hoje, depressão se fala em todas as idades. Em todas as idades. E aí você vê, quais a suspeita? É nossa alimentação? Pode ter certeza que a alimentação tem sua participação, mas tem algo muito, muito importante, que é o estilo de vida. Estilo de vida. Hoje nós estamos vivendo a vida caçando felicidade e equilíbrio nas coisas externas. É completamente sem noção buscar paz interior conquistando coisas exteriores. É isso que o ser humano tem feito. Aí, Wagner, eu vou deixar a dica para os meus ouvintes maravilhosos, queridos. O que vocês vão fazer hoje à tarde, hein? Tá chegando aí do banho, né, do interior, vai dar uma descansada? Entra na Netflix, tem 2 documentários legais para você assistir. Minimalismo Já, onde pessoas se desfazem daquele excesso de coisas e se sentem mais leves. E outro que eu assisti ontem, que é o da vida da Lady Di. Gente, que mulher maravilhosa e corajosa. Corajosa. Falou de saúde mental, ela tinha problemas de saúde mental. Tinha vários problemas. Mas que mulher incrível. Então, assim, quer assistir uma história bacana, tocante, de alguém que estava no fundo do poço, mas que quis fazer a diferença do mundo? Assiste o documentário sobre a Lady Di na Netflix. Aí, se você não tiver Netflix, você entra lá no YouTube, vai no meu canal, aí Wagner sim, Costa total. PC, e aí assiste meus vídeos lá falando sobre saúde mental. É Wagner Costa PSI. É isso. Agora sim, gente. Quero mandar um beijo pro Gabriel Cândido Xavier. Gabriel, seu lindo, tu mandou um áudio pra mim, chegou tanta mensagem. O Gabriel está sempre, não, né? Olha, pode faltar outra pessoa aqui no programa, mas o Gabriel, eu nunca deixo de colocar o áudio dele, tá, Gabriel? Vou botar aqui, tu tem moral comigo. Bora lá. Ai, muito bem. Seu lindo.
setembro, uma data magna para a nossa República, para o nosso Brasil. Hoje, 7 de setembro, é comemorado o 199º do aniversário de nossa independência. Parabéns ao nosso Brasil, do Caburaí ao Chuí, pois foi nessa data que Dom Pedro I disse às margens praças do Ipiranga: independência ou morte. Feliz Dia da Independência, Brasil! Muito bem, Gabriel, você é um queridão, seu lindo, adoro quando você participa daqui do nosso programa. Olha, o Deilson Bolsonaro mandou um áudio, eu perguntei como é que estava a movimentação lá na Praça do Centro Cívico. Deixa eu ouvir aqui o meu querido Deilson. Olá, boa tarde, Cida, boa tarde a todos os ouvintes. Cida, tá sendo muito bom, foi uma grande carreata, mas o pessoal continua aqui ainda na Praça do Centro Cívico. Vamos permanecer aqui, não tem tempo determinado de sair. O povo de Roraima mostrou que são patriotas e que lutam junto pelo futuro da nossa nação e pela a nossa liberdade. Então, o povo de Roraima está de parabéns, todas as pessoas desse estado, todo mundo, todos estão de parabéns. Um grande abraço e estamos juntos e vamos continuar lutando pela nossa liberdade. Um abraço. Um abraço para o Deilson Bolsonaro. Hoje teve essa manifestação gigantesca aqui no nosso estado. Vi um pedaço da carreata, gente, muito grande mesmo. Espero que tenha acontecido tudo na santa paz. Wagner Costa, partiu feriado total? Não, eu ainda hoje à noite vou fazer uma fala numa escola municipal que o pessoal está se reunindo. Olha! E nós vamos conversar sobre saúde mental. Esse Setembro Amarelo está bem movimentado. Graças a Deus. Né? Eu estava contando, sexta-feira eu fiz 5 entrevistas durante o dia. Celebridade, ainda bem que ele tem tempo para mim. Não, hoje eu já gravei uma entrevista para SBT, uma entrevista para a rádio, estou aqui com você e vou fazer essa fala hoje à noite. Quer dizer, não tem feriado para saúde mental. É isso. E é algo que eu gosto de fazer, então isso não cansa. E eu ainda fiz meus atendimentos. Eu atendi no consultório hoje de manhã. Muito bem, meu querido Wagner. Você é uma referência em saúde mental aqui no nosso estado e que Deus continue te abençoando e te guiando aí para ajudar a salvar muitas e muitas vidas aqui na nossa terra. Amém. É isso, amém, né, Wagner? É isso. Wagner, seu lindão, pode partir, que agora eu vou mandar um beijo para os meus parceiros, porque sem eles não estaríamos no ar. Quero mandar um abraço para o seu Vitor Perim e para todos da Perim Casa e Construção. Pensou em construir ou reformar? O lugar certo é Perim Casa e Construção. Também quero mandar um beijão para Dona Riam, para o Dr. Chaim e para todos lá da Mega Farma. 4009-9000 é o disque entrega da Mega Farma. Beijos para todos lá do Supermercado Gavião. Todo dia tem promoção no Gavião. Hoje é promoção de carne. Já comprei minha carne lá hoje. Preço bom, hein, pessoal do Gavião? Comprei um bifinho de fígado, também tá no preço. Dá uma passadinha lá para você conferir as novidades e as promoções do Supermercado Gavião. Um beijo para o seu João Valente, da Refrigeração JR, verdadeiramente uma casa de amigos. Também quero mandar um grande abraço para o seu Veronildo, para o Clerlânio, para o Pereira e para todos do loteamento Caburaí. Se prepare, porque vem aí o Caburaí 3. A gente já está contando as horas para o lançamento do Caburaí 3. Um abração para o Parima, da Parima Distribuidora. Nós abraçamos aqui junto ao Parima a campanha Nós por Elas, onde lutamos contra a pobreza menstrual no nosso estado. Um beijão pro Emerson lá da pizza.com. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 991431711. 991431711 é o zap da pizza.com. E eu já disse aqui as minhas preferidas, a siciliana e a de estrogonofe. Ai, deliciosas. Wagner, que é isso aí? Salvador, dizendo que está nos escutando aqui. Ai, que chique, Luiz Eduardo lá de Salvador, é? Coisa fina, hein, Luiz? Um grande abraço para você. Aproveita e manda um beijo pro Paulo Balesteiros, lá no Rio de Janeiro. E quero agradecer também os deputados federais Irã Gonçalves e Haroldo Catedral. E o deputado estadual Jorge Everton. Eles divulgam as suas atividades parlamentares conosco aqui no Quem é Quem.
E olha, eu quero agradecer de coração a sua audiência, meu ouvinte querido. Saiba que esse programa é feito com muito carinho para você. Se Deus quiser, a gente se encontra amanhã a partir das 12h45 aqui na Folha FM. E não esqueça, seja a luz na vida de alguém. Seja o porto seguro na vida de alguém. Você vai ajudar essa pessoa a sair aí de depressão, de tristeza, do que quer que ela esteja passando, viu? Principal lição hoje que o Wagner Costa nos deixou. Beijão e até amanhã.